Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre, eu faço parte do Centro Eurípides Barçanufo, localizado na rua Olavo Guimarães Corrêa, 458, em São José do Rio Preto. Outro recadinho também que pediram para dar é a respeito da campanha Alta de Souza. Nós recolhemos alguns alimentos, né, e atendemos algumas famílias carentes em necessidades. E também nesse momento de pandemia. Então, nós temos de segunda a segunda, das 18h30 às 19h, o nosso ponto físico para receber essas doações, nesse mesmo endereço que nós passamos, Rua Olavo Guimarães Corrêa, 458, Jardim Urano, São José do Rio Preto. Também temos, pessoal, os canais digitais, YouTube, Messenger, a fanpage do Facebook, que estarão abaixo do vídeo, as descrições aí pelo nosso querido amigo Vinícius, que a gente parabeniza com todo o nosso coração, pela iniciativa que ele teve ele que proporcionou a agilidade desses canais e essas palestras e esses estudos do Evangelho, tá? Eu só gostaria de dar alguns recadinhos, que como nós vamos trabalhar com o estudo do Evangelho hoje, a gente gostaria de dar alguns recadinhos para ficar bem claro. Grande parte do nosso estudo, pessoal, será conduzido por frases ditas por Divaldo Pereira Franco. Então, nós teceremos pouquíssimos comentários, até porque as próprias frases de Divaldo nos darão o guia seguro em tempos de pandemia. Porque, na verdade, esse estudo, como nós vamos ver o nome mais para frente, será a pandemia, um guia prático, um guia seguro, né? Então, a gente gostaria de ressaltar, primeiro, que se trata de um estudo com bases na doutrina espírita. E, em segundo lugar, que esse estudo não tem nenhum viés político, já que esse se encontra em controvérsia demasiada. Tem como objetivo principal trazer o alento, o refrigério, esperança, e principalmente diretrizes seguras para nós espíritas, e para todos aqueles que se dizem cristãos ou não, e todos aqueles nossos irmãos que desejam um caminho mais suave, mais equilibrado e mais sadio durante a pandemia, né? Reiteramos que esse estudo é completamente apartidário, e se há um partido em voga, esse partido se vincula ao mensageiro da política celeste, Jesus, o Cristo, soberano, justo e bom. Dado esses recadinhos, nós vamos compartilhar com vocês uma tela para a gente começar os nossos estudos, ok? Vamos lá, então. Acredito que esteja carregando. Isso. Então, pessoal, como a gente havia dito, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pandemia, manual prático. Em relação ao culto do Evangelho, que nos foi pedido para esse dia, para esse feriado de segunda-feira, nós gostaríamos de ressaltar que para nós espíritas, o termo culto significa muito mais, na acepção da palavra, o termo cultivar. Cultivar o Evangelho no lar, cultivar o Evangelho na casa espírita, cultivar o Evangelho principalmente em nossos corações. Não é? Não naquela outra acepção de adoração, mas sim de cultivar. E essa noite, ou essa tarde, esse dia, conforme você acessar e assistir, nós vamos caminhar junto com esse culto, esse cultivar, pelos caminhos do estudo, né? Porque nós sabemos que temos vários viés, vários caminhos para o culto do Evangelho.
Ele pode ser poetizado, ele pode ser romantizado, ele pode ser até historiado por fatos históricos. Queria deixar claro que eu gosto de todos eles, todos esses caminhos, mas hoje nós decidimos pelo estudo. Tá? Então a gente vai compartilhar duas frases só para compartilhar a ideia de dois grandes espíritos a respeito do estudo do Evangelho. Tá? Então nós temos aí os caminhos que nós vamos passar, são 4 fases, 4 etapas. A pandemia, que é um resumo simples, um breve resumo de uma contextualização da pandemia. Aí nós teremos as considerações de Divaldo Franco, que na verdade é todo o corpo desse nosso estudo. O que nós fizemos? Nós pegamos alguns vídeos, curtos, médios ou longos, palestras, e nesses vídeos nós extraímos frases de Divaldo Franco quando ele se reporta à pandemia. Então, a maior parte do estudo, todo o corpo inteiro, é em cima dessas frases. E até não teremos muitos comentários, porque, como a gente já falou, o próprio Divaldo, nessa sua ligação divina e maravilhosa com o plano mais alto, nos dá diretrizes seguras, eu acredito que das mais seguras do mundo, mundialmente falando. O que nós fizemos? Nós pegamos essas frases, vão estar todas entre aspas, porque são citações, nós agrupamos por semelhança de assunto. Tá? Depois, lá no finalzinho, nós vamos passar pelas bases tutelares. Essas bases tutelares, para não ficar muito longo, porque já vai ser um estudo relativamente um pouquinho mais extenso do que os outros que nós fizemos aí, que o pessoal fez com relação ao culto do Evangelho. Mas são 3 frases, basicamente, lá no finalzinho, de Kardec, de Leão e de Emmanuel. E a gente finaliza com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prece dominical, item 4, dai-nos o pão de cada dia, que é o Consolador Prometido, com 2 parágrafos também que nós vamos ler para encerrar, tá bom? Vamos então nesse estudo, nessa viagem, né? Que Deus nos abençoe, nos guie, nos proteja, que os bons espíritos nos oriente, nos inspire, nos facilite a palavra, o termo. A gente pede perdão antecipadamente pelos erros ortográficos, pelos erros de pontuação, pelos erros verbais, pelos erros gramaticais, né? E principalmente de falar. Falar é muito difícil, muito complicado, né? Ainda mais quando se grava, quando fala assim ao público, é muito complexo. Então nós pedimos a indulgência, paciência e a caridade de vocês. Então, duas frases para a gente sustentar que a gente pode e deve estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde chega. O estudo criterioso do Evangelho dá direção segura ao espírito, desenvolvendo em seu âmago a virtude da fé apoiada na razão e na inteligência. E uma outra frase de Bezerra de Menezes, né, que ele diz assim, referente às obras de Kardec, inclusive ela, o Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo de tão preciosas joias, está se referindo ao Pentateuco, as 5 obras, inclusive ao Evangelho, torna-se imprescindível para todo aquele que verdadeiramente abraça a doutrina espírita. Olha que legal, né, pessoal? Então, brevemente, a gente vai falar sobre esses termos. A endemia é uma doença típica de uma região, que acontece com mais frequência naquele local. A gente pode dar um exemplo, no norte do país, a febre amarela, então ela está localizada naquela região e acontece com uma certa frequência. O surto, pessoal, é quando são coisas simples, vocês já até sabem, mas é uma introdução, né? Um resumo breve. O surto é quando você tem uma doença localizada em uma região específica. Por exemplo, nós temos um surto de dengue na Boa Vista, em São José do Rio Preto, ou no Jardim Urânio, em São José do Rio Preto, ou
em algum outro bairro específico. A epidemia é a evolução do surto. Então, imaginemos novamente São José do Rio Preto, com vários pontos nas regiões norte, sul, leste e oeste, vários bairros com esses surtos de dengue. Então, se torna uma epidemia. Assim como no estado de São Paulo, você pode ter várias cidades e se torna um surto epidêmico de proporção estadual. E por aí vai. E a pandemia é quando ela atinge escala global, quando ela atinge todos os continentes, quando a epidemia atinge uma escala global. Tá? Então a gente vai falar do vírus rapidamente, alguns pontos também, porque o corpo do estudo é em cima de Divaldo Franco, aqui é aquele breve resumo. Então nós temos aí, pessoal, algumas ilustrações de alguns vírus conhecidos da gente, né? Hepatite, influenza, o herpes, o rota, e por aí vai. São ilustrações dos vírus que a gente já conhece, de ouvir falar ou de alguma maneira, né? O vírus, pessoal, é um parasita. Ele é composto basicamente de dois componentes. Um ácido, algum tipo de ácido nucleico, né? E ele é fechado aqui, ó, feito de proteínas, né? Ele é envolvido como se fosse uma capa, um envoltório feito de proteínas. E alguns vírus que infectam principalmente os animais, eles recebem uma outra capa exterior, fora essa, que a gente chama de envelope. Tá? E aqui a gente tem uma proporção de escala. Então nós temos aqui a célula animal, o citoplasma, né? O núcleo, nós temos uma bactéria e em proporção o tamanhozinho do vírus. Tá? Nessa imagem mostra uma célula canina. Então aqui o verde é o citoplasma e o azul é o núcleo da célula envolvida lá. Esse em vermelho são os vírus Zika atuando. Só para a gente ter uma noção, né, pessoal? Só para a gente... entre as transformações do vírus, nós trouxemos só duas, de maneira bem simples, bem rápida. O intuito do estudo não é esse. Mas nós trouxemos a recombinação, que pode afetar a evolução do vírus, e a mutação, que ela é a mudança permanente, que ocorre dentro da cadeia genética. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, dois vírus, né? Dois vírus aqui da influenza, infectando uma única célula e, ao mesmo tempo, uma célula animal suína, e dessa possível infecção saem as misturas possíveis desses segmentos. Então, seria um tipo de transformação. A outra é quando o vírus, conforme o vírus infecta novos hospedeiros, ele vai acumulando pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças, no decorrer de todo esse processo, vai alterando, vai construindo a mutação genética do vírus. Vale lembrar, pessoal, que o porquinho, ele é um ótimo rearranjador. Ele é um ótimo recipiente de misturas para o vírus influenza. Tá? Naquela combinaçãozinha que a gente viu lá, recombinação. Então, nós vimos que o vírus, ele circula nos animais, né? Como a gente já viu. E a gente tem algumas informações aqui do Dr. Roberto Calil, que passou pela doença, e passou de verdade, porque nós temos muitas personalidades que testaram positivo, mas assintomáticas. Então, essa declaração dele é muito importante porque realmente ele viveu esse processo, né? Então, ele diz que começa como uma simples gripe, sintomas de uma gripe comum. Então, vale a pena os reforços, a gente nada de pânico, como a gente vai estudar. Mas a gente ficar de olho, né? Se cuidar. Mais avançado um pouquinho, as sensações, as dores horríveis no corpo e nos membros.
E ele diz uma coisa muito legal, pessoal. Eu não sei se o termo é legal, mas uma coisa que traz mais calma, eu acredito. O legal não é o termo, mas traz mais calma. São 3 processos, ele se curou na unidade semi-intensiva. Só depois disso, antes disso, pode ser curado em casa, com acompanhamento dos médicos, os medicamentos que a gente tem de fácil acesso, tudo com acompanhamento médico, óbvio. E aí depois, um passo, se necessário, a unidade de terapia intensiva, e que nos deixa mais calma que somente nos casos mais graves respiradores. Tá bom? E ele fala também que o Brasil teve tempo de se preparar, que isso foi muito bom, ajudou muito, né? E também é que a taxa de mortalidade é muito baixa, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados e qualquer rede de hospitais. A gente tem alguns números para tranquilizar também, pessoal. Esse, acho que tem uns 2, 3 dias essa atualização. E a gente tem aqui Catanduva, Abadi, né? Votuporanga com 2 casos, Mirassol com 1. Nós temos aqui todas essas cidades com um caso só de morte, né? Nova Granada, por exemplo. Mas mais é para trazer a tranquilidade, porque nós temos aqui, tá vendo, os dados populacionais da nossa região, como a gente vai ver no próximo slide, que essa região circula aproximadamente quase 2 milhões de pessoas, né? E qual a tranquilidade que a gente gostaria de trazer? Se a gente pegar aqui, pessoal, ó, olha lá, ó, 21.500 habitantes de Nova Granada. Uma fatalidade, uma morte por Covid. Se a gente pegar Votuporanga, quase 100 mil moradores com uma morte de Covid. É 2, se não me engano, naquele... 2, isso. E Mirassol, 60 mil habitantes, uma. Então, na verdade, pessoal, para trazer mais a tranquilidade esses dados, né? Para a gente não entrar em pânico, em desespero. É por isso, não que uma única morte, pessoal, longe disso, em 100 mil habitantes, não seja valiosa. Não é isso. Em hipótese alguma. É apenas para a gente se reorganizar intimamente, né? Com a cabeça, o coração, diante de tantas informações que se chocam, controvérsias, para a gente adquirir um pouco mais de pacificação. Então a gente tem aqui a família do coronavírus, e eles são incontáveis, incontáveis, mas somente 7 dessa família que conseguem infectar humanos. Então eles vão desde a gripe comum, a gente pegou apenas 3 exemplos, então desde uma gripezinha comum, que ela não vai passar daquilo, que a gente já está acostumado, o MERS, que é a síndrome respiratória no Oriente Médio, e por último o SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave. Então a gente tem uma imagem aqui, ó, para a gente construir melhor, se identificar melhor com o estudo. Então nós temos aqui o vírus, né? Nós temos os hospedeiros naturais, lá, o ratinho e o morcego. A gente tem os hospedeiros intermediários e a gente tem o humano. Então, o que que acontece? Dá para a gente ver aqui, ó, porque lá no Oriente Médio o agravamento da crise respiratória, tá vendo? Transmitida pelo camelo. Outros Covid pelo bovino, o SARS aqui, ó, pelo porquinho, né? E aqui ainda está em interrogação porque está em investigação ainda, né? Por isso, mas a gente está nessa daqui, ó, SARS. Por que que a gente trouxe, pessoal, essa informação? Porque a gente tem uma informação de uma pesquisadora, uma doutora, em relação à carne, e está sendo pouco divulgado.
não sei se pelo colapso, não é um colapso, mas não sei se pelo que a gente está passando na economia mundial, para não agravar mais outros setores, ou para não preocupar mais, mas vale a pena ressaltar o que ela trouxe para a gente, que a gente tem aqui a imagenzinha do porquinho, né? E a imagenzinha aqui da vaquinha. Então, olha só, essa é isso, às vezes alguém quer procurar depois alguma informação, mas ela fala, temos lá o símbolo, tá vendo no final lá, ó, o nome da Organização Mundial de Saúde. Aqui a Maria Van Kerkhove, e ela diz o seguinte, olha que interessante, ó, garantir que a carne que for comer esteja inteiramente cozida. Tá bom? Então, uma dica valiosa, preciosíssima. E não custa a gente seguir, né, pessoal? Terminando essa primeira parte, essa introdução, esse breve, muito breve resumo da pandemia, a gente já entra nas considerações de Divaldo Franco, como nós prometemos. Então, tem aqui a capa e a foto de um vídeo. Na verdade, nós pegamos vários vídeos e fizemos essa compilação. Não uma compilação de vídeo, mas uma compilação de frases, né? Separamos por assuntos semelhantes. Então, espiritismo e esperanças. Tá? O que o Divaldo pensa e vê como o espiritismo nesse momento? O espiritismo verifica como um fenômeno natural. Sempre houve pandemias, epidemias, pandemias, e aquelas que foram controladas pelas vacinas. São fenômenos, creio, da própria evolução do planeta e que um dia será superado. Então a gente tem aqui, ó, de 1º de maio, é um pouquinho mais antiga, mas 6 potenciais vacinas contra a Covid-19 em testes humanos. E há 3, 4 dias, acho que o pessoal deve ter visto também atrás, que a primeira vacina testada em humanos tem resultado positivo. Então, primeiro, o que o Espiritismo pensa, e segundo, as esperanças que já estão logo aí, pertinho da gente, né? E aí que está, entre aspas, sempre as frases tiradas, sempre citações de Divaldo, pessoal. As criaturas têm se comportado de maneira infantil, ou de desespero, ou de pavor, dando lugar a situações mais perigosas do que a virose em si mesma. Vale reflexão, né? O estudo, todas as frases dele valem muita reflexão, pessoal. Muito. Intervenção humana ou não. Então, Divaldo, assim como o mundo inteiro, traçam 2 hipóteses. Que ela tenha vindo naturalmente dos animais ou que ela tenha tido a intervenção humana. Divaldo também trabalha nesse aspecto, tá, pessoal? Mas, como haja vista o tempo verbal da frase, é uma hipótese, né? Exceto se esse vírus foi elaborado, especificamente trabalhado no laboratório, que aí teria havido determinações humanas, teria havido interesses danosos para prejudicar as nações. Pior seria esse drama do que uma guerra nuclear. Vamos utilizar aquela imagem novamente? Então, eles não encontraram, por isso que está a interrogação aqui, não sabem qual é o hospedeiro, pode ser o porquinho, pode ser a vaquinha, pode ser qualquer outro bicho, né? Um intermediário. Esse intermediário, para chegar ao humano, ele pode vir de uma maneira natural, uma transformação e adequação àquele corpo natural, ou ele pode ser condicionado, elaborado, processado em laboratório. Inclusive, nós temos aí mais de 100 países no mundo que procuram investigar justamente essa interrogação da imagem, tá? Se for de animais, a gente vai ter diretrizes mais seguras, conforme o cozimento da carne, enfim, as adequações de higiene, como tratar esses animais. E se for em laboratório, o mundo também vai ter respostas para isso, né? Positivas. Aí ele trabalha com a outra hipótese, que são 2 mundiais, considerando que seja um fenômeno
de que a cada 100 anos a humanidade praticamente experimenta uma dessas calamidades pestilentas, nós poderíamos encarar com respeito e os cuidados que nos merecem quaisquer manifestações dessa natureza. Então aqui a gente tem, ó, pessoal, que legal, tá vendo? Então a gente tem aqui a 1520, que é praticamente de 100 anos, né? Aqui com 2 décadas, vai ficar sempre próximo disso, a gente vai ver os outros números. Mas, ó, 100 anos para 1600, de a cada 100 anos que ele diz para 1700, tá vendo? 1700 para 1817, ele é a casa das dezenas muito próximas. 1817, ó, 1918 e 19, mais 100 anos, e a casa ali da dezena muito próxima. 1918 ou 1919 para a Covid-19. 2019, mais 100 anos, com as casas da dezenas muito próximas, tá? Depois, se quiserem dar uma olhadinha aí nas outras, enfim. Mas é por isso essas 2 hipóteses que são trabalhadas. Cuidados simples. Quais são os cuidados simples que a gente deve ter? Divaldo Franco. Precatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias. A Organização Mundial de Saúde, com 2 dicas que a gente já está muito familiarizado. Lavar as mãos com água e sabão. E a higiene respiratória, cobrir o espirro de alguma forma. Divaldo. Vós que conheceis Jesus, mantende respeito às leis, buscando a precaução recomendadas pelas autoridades sanitárias. Olha essa então. Respeitar as leis, mesmo quando imperfeitas. A doutrina impõe respeitá-las. Está aqui embaixo, tem um grifo nosso, só o que está entre aspas o Divaldo falou, e abaixo a gente colocou o porquê. Se a gente for pesquisar, existe muita controvérsia, por exemplo, máscaras de isolamento, luvas. Então, por isso que Divaldo diz, mesmo quando imperfeitas, cabe a nós, né, respeitar essas leis. Outro agrupamento por semelhança de assunto, sempre que está nessa tela, com essa tonalidade, essa característica da tela, é o agrupamento das frases. Né? Benefício do isolamento. A família estava desagregada há quase um século. Então, ele diz, desde os anos dourados, há 70 anos, mais ou menos atrás, que a família estava desagregada. O isolamento traz essa união. Então, os pais são compelidos, ele diz, a permanecerem com os filhos em casa. Uns não gostam, outros aproveitam a oportunidade como se fossem únicas, e que ele fala que o tempo de uma criança, de um filho pequeno, passa muito rápido, que a gente deveria aproveitar intensamente. É claro que o isolamento social, aqui estamos sendo compelidos, amargura-nos, mas essa é uma terapêutica preventiva das mais valiosas, que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea e jovial. Ainda no isolamento, não nos sintamos isolados. Vai chegar o tempo de nos abraçarmos docemente, com saudades, com ternura. Olha que legal, né, pessoal? Os objetivos do Prisma de Divaldo Franco dentro dessa compilação de vários vídeos, de várias palestras agrupadas num único tema. Qual seria o objetivo da pandemia mundial, da Covid, do SARS, do vírus aí? Para que melhoremos os nossos sentimentos, a depressão, o suicídio, a loucura. Tá vendo? Olha como é importante, pessoal. Esse acho que é o prisma que a gente queria passar. Das palavras de Divaldo. Né? Quem somos nós?
para comentar Divaldo Franco. Não cabe comentário, a gente não tem moral, não tem valores éticos, morais, princípios, não tem cabedal para comentar Divaldo. Por isso que a gente reportou somente as frases e basicamente as leituras das mesmas. A epidemia pandêmica é a maneira sublime como o Pai nos cobra a leviandade, a responsabilidade e a crueza dos nossos corações. Divaldo e Bezerra juntos. É uma crise inesperada, porém, uma crise providencial e objetiva, para chamar as criaturas todas do mundo, que os valores mais resistentes são os valores do ser, ainda em objetivos e agora como opinião bem pessoal, tenho a impressão de que um anjo enviado pelo Senhor, compadecido infinitamente da miserabilidade do ser terrestre, trouxe um pequeno monstro invisível ao olho nu, que foi soprado sobre a terra, a fim de que as nossas paixões pudessem temer. Completamente divino, né, pessoal? Aí aconteceu um fato também, que eles estavam numa conferência, e eles estavam construindo o hospital na China em 10 dias, que abalou o mundo para 1.000 pessoas. E ele dizia assim, né? Acho que consigo mesmo. Ele dizia, está muito longe. Aí o Espírito chegou perto dele e disse assim, está muito perto. E o Espírito disse para ele, ainda nos objetivos, pessoal, Deus mandou para a humanidade despertar um vírus. Enfrentamento. Como deve ser o enfrentamento? Porque diz Divaldo que nós estávamos a um passo da loucura, da desesperação. Como deve ser? Aí aqui tem 3, mas são de vídeos e situações diferentes, mas o princípio é sem pânico. Como enfrentar? Nem desgraça. Deixemos o pavor. Sejamos sensatos. Qual o enfrentamento? Como deve ser esse enfrentamento da pandemia? Com alegria, meditar no bem, edificações interiores, convivência familiar. Bonito, né, pessoal? Olha lá, enfrentamento. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem. Olha lá, como enfrentar. Mantenhamos a fé, a coragem, a solidariedade. Passar o momento com toda a serenidade. Estamos sendo conduzidos a um porto seguro. A pandemia, o que nos trouxe? Divaldo Franco. Trouxe admiráveis recursos ético-morais. Quem imaginaria isso, né, pessoal? Eu fiquei bobo, assim, quando eu vi essas afirmações dele. Com todos os espíritos, imaginem, todos aqueles que olham, que cuidam da humanidade, e ali com ele, né, ajudando e transferindo isso para a gente, para nos acalmar. Trouxe a volta ao lar, a volta à família, a congregação da constelação familiar, esquecidas há quase um século. Vejamos a importância desse vírus, a misericórdia divina. Né? Sociedade global. Como foi esse impacto? O que trouxe para a gente? Trouxe alguma coisa positiva? A pandemia está nos demonstrando que somos uma aldeia global. Somos um só. Esse ser
invisível, tão poderoso, que faz calar o canhão, que silencia o estrondo da fissão nuclear. Eu acredito que eu vou ter que interromper, que são dois conjuntos, né? Mas já compartilho o outro aqui e a gente já continua, viu, pessoal? Vamos abrir aqui o próximo e a gente já vai caminhando aí para encerrar, né? Carregando, se eu não me engano, para mim ainda está, não sei se para vocês já está. Para mim ainda aparece como estar carregando, então não tenho certeza se eu posso continuar ou não. Vamos lá. Interromper e vou de novo, pessoal, para ver se compartilhar a tela. Agora para mim parece que deu certo. Comportamento, como a gente deve se comportar. Sejamos mais compassivos, coloquemos beleza. Olha essa então. Espalhemos a bondade, pensemos generosamente, distendamos as mãos no adeus, abracemos alguém no gesto atual do cotovelo ou do pé. Impressionante, né, pessoal? Divaldo é uma criatura. Exultemos, Divaldo e Bezerra. Exultemos e não temamos. Jubilar-se, alegrar-se, regozijar-se ao extremo, para a gente ficar feliz, porque tudo é bom para a gente, não tem nada ruim nesse contexto. Tudo é bom, sendo Deus bondade universal, né? Que é o melhor das suas criaturas. Se nós, como pai, está no Evangelho, né, pede um pão, não dá pedra. Ide e pregai pelo exemplo. Olha, pessoal, puxando a orelha nós, espíritas, tá vendo? O exemplo da abnegação. Ide e amai em nome dos espíritos espíritas. Ainda no comportamento. Esqueçamos por um momento as queixas. Ouvidemos por um instante as reclamações. Regeneração. Qual seria a parte da pandemia do vírus dentro da tão esperada regeneração do meio espírita? Entendamos esse desígnio divino, esse plano divino para este século, para a nossa geração, da abertura de uma nova era, que é o mundo de amanhã, o mundo de regeneração. São chegados os nobres dias do Senhor. Deus, o outro agrupamento, e os bons espíritos. Não penseis que vos encontrais a sós. Quando o mundo arde em labaredas da preocupação, vitimado pela cruel virose que nos ameaça e que nos dizima, ele continua dizendo, Dr. Bezerra de Menezes, como uma equipe de quase 10.000 médicos desencarnados, zela pela brasilidade. Que lindo, né, pessoal? Muito bonito. Uma bênção que muito provavelmente a gente nem tenha essa meritocracia, esse merecimento. Misericórdia mesmo. Piedade e compaixão. Àqueles que morreram e foram enterrados sem ao menos terem uma prece,
uma lágrima de ternura dos seus entes amados. A grande prova a que foram submetidos purificaram-lhes o espírito, sedento de luz. Bezerra e Divaldo. Já caminhando para o finalzinho, viu, pessoal? Bezerra fala para o Divaldo, é o zênite e o nadir das nossas especulações. A investigação teórica, especialmente de natureza exploratória, sem apoio de evidência sólida. Já pensou? Então a gente fica assim, né? Pessoal, os espíritos é por isso, foi por aquilo. Eu acho que é por isso, eu acho que é. Então, pura especulação. Olha lá. E o Bezerra complementa. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no seu porquê. Jesus, Divaldo e Bezerra. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado e tão combatido, e isso nos merece reflexão. Jamais tivemos tanta necessidade desse nosso pastor e jamais tivemos tanto amor como nesses dias, como nestes dias. Caridade, Divaldo e Bezerra. Mas não oculteis as mãos socorristas aos padecentes. Imaginou? Afinidade, Divaldo e Bezerra. Afinidade, como o vírus viria ao nosso encontro. Né? Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Tenham cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas. Para cima, sempre para cima. Evitando descer o nosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Olha, em particular, talvez, aqueles que por uma afinidade psíquica para nos chamar a atenção e respeitar as leis soberanas. Olha. E penso que esse vírus, vitalizado pelos pensamentos desarvorados das criaturas humanas, pelas ideias de ódio, de presunção, pelos desejos vãos. Guerra, Divaldo e Bezerra. E que ninguém pode imaginar a gravidade dos dias em que estamos vivendo. Tenho a impressão de que o coronavírus foi um segundo elemento que Deus mandou, apiedado de uma guerra calamitosa e total, em que o planeta terrestre atrasaria infinitamente seu processo evolutivo. Divaldo, novamente, como opinião pessoal, tenho a impressão, a guerra nuclear foi substituída por esse vírus invisível que nos ataca a todos. Esperanças. Não pode faltar, né, pessoal? Esperanças, e a gente vai ver os antídotos. Os principais combatentes. Esperanças. A morte não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Digamos bem alto, vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz. Ah, esperança. Para mim não mudou ainda? Tá, mudou. Logo passará. Tudo passa. Jesus é o guia da humanidade. O planeta está sob as bênçãos de Deus.
as principais terapias, o amor e a oração. Nós começamos pela oração. Orações, as frases compiladas a respeito, não é de qualquer palestra, só reiterando, tá, pessoal? Sempre que ele mencionou a pandemia, o coronavírus, o vírus, sempre que ele mencionou, e deve ter muitas outras com muito mais materiais ricos, né? A oração que está muito esquecida. Almas queridas, orai, entregai-vos a Deus. Que nesses momentos de provação para todos nós, recorramos à oração, abramos a alma ao ser superior. Olha. E o amor, a principal terapia que ele repete incansavelmente. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, o amor dinâmico, o amor que doa. Para mim não mudou ainda, mudou. O amor é a grande terapia para o momento. Jesus está no leme, mas é necessário que abramos ao amor. Somente através do amor seremos dignos de viver no nosso planeta. Essa é forte, hein, pessoal? Hoje, mais do que nunca, Jesus precisa de nossas mãos. Falar pelos vossos lábios e sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. Bases tutelares, já caminhando bem para o finalzinho. Deixa eu deixar o meu Evangelho segundo o Espiritismo aqui pertinho, que a gente vai usar, né? Bases tutelares. Então, capítulo 18, os tempos são chegados. Essa é uma base tutelar, em cima de uma frase, são 3 que a gente trouxe. Divaldo vai dizer assim, ó, Kardec assevera desde o ano de 1868 que a humanidade passaria por uma grande prova, uma grande mudança de valores, passaria de uma terra convulsionada para viver um mundo melhor. Base tutelar. Leão. Em tempo de epidemia, de contágio, as pessoas atingidas são, principalmente, aquelas cujas forças vitais se harmonizam com as causas doentias, as causas mórbidas em ação, enquanto os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de temor geralmente ficam imunes. E uma última muito bela também, tinha que ser de Chico e Emmanuel, né? Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. E o finzinho de tudo, pessoal, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos usar. Essa é uma frase de Divaldo, em uma das palestras. Sucede que a vida vale mais do que a economia, mais do que tudo. E a gente buscou aqui dentro do Consolador, por isso que ele é o Consolador prometido. E nós buscamos, para finalizar, 2 situações. Uma pertinente a essa frase. Nós buscamos aqui na coletânea de preces espíritas, capítulo 28, como a gente já disse, oração dominical, né? No item 4, dai-nos o pão de cada dia. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem sobre a terra, dai-nos a coragem e a força para cumprir. Dai-nos também a prudência e a previdência e a moderação, a fim de não perder o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer,
os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiamos à vossa divina providência. Se está nos vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós a aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente. Porque sois justo, sabemos que não apenas imerecidas e que não punis jamais sem causa. E para finalizar, 2 slides e um único parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. Divaldo Franco. Como persistem as velhas ideias do mundo velho. Como é doloroso ver como esse mundo velho se nega, através de almas da politicagem do mal, no mundo, em todo o mundo. Olha o termo, pessoal, olha a frase. Não é um problema do Brasil, o resto é tudo lindo e maravilhoso. Mas nós vemos o pavor já em uma outra situação, uma outra compilação, em outro vídeo. Mas nós vemos o pavor, o mau uso de alguns veículos da imprensa, apavorando as criaturas com objetivos políticos danosos à comunidade, em que os seus interesses vis estão sobrepostos a milhares, a milhões de vidas. Recorramos, pessoal, ao Consolador prometido na mesma lição, para finalizar com Jesus Cristo. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes, que vos aprouve nos dar, que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade do mal é efêmera, que dura um dia só, é efêmera, como a sua existência corporal, e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Então esse é um dos 5 livros do Consolador Prometido, graças a Kardec. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Não sei quanto tempo deu. Não deve ser um vídeo curto. Espero que chegue a vocês com muito carinho, muito amor. E não tenho pretensão nenhuma, né, de mudar as mentalidades, de mudar o mundo. Nenhuma não tem pretensão. Jesus, que era o máximo da expressão do amor, poderia ter alguma pretensão e não as teve, né? A não ser plantar o amor pelo exemplo. Mas se tivesse alguma pretensão, esse pequeno estudo, seria de impactar pelo menos um dos nossos irmãos em desespero, um só, né? Se chegasse a impactar positivamente um único irmão nessas dores que o mundo atravessa. E que às vezes, muitas vezes a gente, por não compreensão, não é nem por mal, por não entendimento, a gente julga, a gente se põe como cientistas políticos, como cientistas, como se a gente devassasse toda a imensidão da natureza dos vírus, como se a gente fosse os melhores médicos do mundo e principalmente a maledicência. Talvez, como a gente viu numa frase pequena e muito impactante por um médico de um espírito amigo, talvez o pior vírus esteja no pensamento do homem, mais especificamente na maledicência.
Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine. E recorramos a Divaldo. Se a gente não tem todo esse cabedal que a gente pensa que tem, que a gente recorra incessantemente às orações, né, pessoal? A gente, principalmente como espírita, se a gente reza, se a gente orava, fazia as preces só à noite, façamos de manhã e à noite. Quem fazia de manhã e à noite, façamos à noite, ao meio-dia. Quem fazia 3, 4 vezes, que a gente faça assim, que a gente potencialize, né? O culto, cultivar o evangelho no lar, que a gente potencialize. E que fiquem com Deus. Muita paz, muito amor, muita prosperidade. Vou encerrando por aqui, vocês vão ver alguns cliques ainda, até que eu interrompa. E vai ficar disponível aí, o nosso querido Vinícius vai disparar para vocês. Obrigado pela oportunidade, que Deus os abençoe, nos guie, que nos ame infinitamente e nos cubra de misericórdia, paz, esperança e consolação. Que assim seja.